Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Eu quero falar com você hoje sobre liberdade, uma escolha diária. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: escolha bem como construir a sua vida. No nosso culto ontem de domingo em casa, minha filha Manu me perguntou: pai, como que Deus consegue saber tudo que vamos fazer e mesmo assim nos deixa escolher o que fazer? Como é isso, pai? Ela disse. Bom, nessas horas nós precisamos de uma porção extra de sabedoria para conseguir explicar o livre-arbítrio para uma criança de 8 anos. Eu disse para ela: filha, você já fez bolo com a sua mãe? Sabe o que vai no bolo, não sabe? Ela disse sim. E o que vai na receita? Uai, pai, farinha, ovo, açúcar, leite, algumas coisas. Falei: certo. E você pode colocar a farinha antes do ovo ou leite antes do açúcar? Ela disse sim, pai. Que ela podia escolher o que vai colocar e qual vai primeiro. Eu falei: certo. E você pode escolher se vai fazer bolo de chocolate, de milho ou de baunilha? Ela disse sim. Bom, a nossa vida, filha, é exatamente dessa maneira. Você escolhe quais ingredientes vai usar, que hora vai usar e como vai fazer. E agora pensa, que você passa a sua vida inteira fazendo um bolo de chocolate para Deus. Se prepara, pega os ingredientes certos para o bolo de chocolate e quando chega no céu, entrega seu bolo de chocolate para Deus e aí Deus agradece, mas faz uma cara meio assim de que não gostou. E você pergunta: o que foi, Deus? E aí ele te diz: é que eu não gosto de bolo de chocolate. Logo eu vi a cara de espanto dela dizendo: misericórdia, pai, está repreendido. Esse é o livre-arbítrio. Você pode escolher tudo o que vai fazer, mas tem que saber que nem tudo o que você vai fazer vai deixar de fato Deus feliz. Nós somos livres, mas nem tudo irá gerar em nós algo também de valor. Por isso existe uma expressão que aparece não uma, mas 2 vezes na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me estão lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Veja que a chave é que você não se deixar dominar por nenhuma das circunstâncias. 1 Coríntios 10, 23 também diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse e sim o do seu próximo. Veja, você é livre para fazer as suas escolhas, mas precisa ser sábio o suficiente para fazê-las corretamente. Vou repetir para você. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas precisa ser sábio o suficiente para fazê-las corretamente. O ponto aqui é entender que você é escravo de tudo aquilo que não consegue dominar. Se você tem a consciência de que algo não te faz bem e você não consegue se livrar disso, talvez está na hora de você procurar ajuda, mudar seus hábitos e talvez até círculos de amizades. A segunda chave, então, para deixar no seu coração é: esvazie-se de si mesmo. Filipenses capítulo 2, nós vemos o exemplo de Cristo, de um coração servo e humilde diante de Deus. Filipenses 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Que modo é esse de pensar que devemos ter igual de Cristo? Vamos lá. Mesmo com toda a sua glória, ele decidiu se esvaziar e se reduzir ao embrião, a um feto, passar pelo processo de gestação, nascer como um bebê, aprender a engatear, a andar, passar pelo processo da infância, adolescência e juventude, se tornar um adulto e esperar a sua hora de se manifestar ao mundo. Essa foi a vida de Jesus aqui na terra. Ele sabia que também era Deus, mas decidiu viver a vida humana, esvaziou da sua glória e se pôs na posição de servo. Se humilhou diante de Deus, recebeu insultos, acusações, ameaças e até o fim obedeceu. Lembra quando ele ora no Getsêmani e fala: pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua? Ele está dizendo em outras palavras que ele não quer morrer ali naquela cruz, ele não quer passar por aquilo. Mas se o pai entender que isso era melhor não somente para ele, mas para o plano geral, para a humanidade, ele iria até o fim. Porque sabia que sendo obediente ao pai e consumando o seu sacrifício iria trazer libertação, salvação e humanidade. A humanidade. E aqui ele nos dá a lição de que a obediência a Deus
coopera sempre para algo maior. Coopera para o plano daquele que tudo vê, tudo sabe, Deus. Por isso é importante que você saiba que mesmo que você não entenda aquilo que você está passando hoje, sabe, porque você não tem a presciência de Deus, você precisa obedecer. Não procure entender, sabe, o que você está passando de fato. Procure obedecer. Seja servo, esvazie-se de você mesmo, obedeça e faça parte do plano de Deus. Isso aí que você está passando hoje pode ser parte do plano de Deus para um aprendizado, para um crescimento, para uma nova fase. Então, a partir de hoje, tome sempre 3 atitudes. Primeira, não procure fazer justiça com as suas próprias mãos, entregue para Deus. Segunda, não perca sua paz com acusações e ofensas, guarde o seu coração. Terceira, não gaste energia tentando se explicar, se justificar, deixe que Deus te justifique. E a terceira chave desse devocional para encerrarmos é: renuncie para viver algo maior. Filipenses capítulo 3, versos 7 a 8 diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ele perdeu o quê? Todas as coisas. Atente-se para essa frase: por amor do qual perdi todas as coisas. É claro que o apóstolo Paulo não está reclamando pelo fato de que essas coisas foram arrancadas dele. Ele está dizendo que perdeu tudo, muita coisa, e por amor. Em outras palavras, ele desistiu. Ele abriu mão por causa de Jesus. Isso deixa claro que eu e você não devemos viver apegados à falsa segurança terrena. De todas as coisas que você possui, a mais valiosa, sem dúvidas, é o título de filho de Deus, embaixador do reino dos céus. Não coloque a sua segurança em saldos bancários, títulos, diplomas, emprego, carreira, cargos. Nada disso vai preencher o seu coração. Nada disso vai te dar paz, sabe? Nada disso vai te dar o poder de curar e ser curado. Paulo entendeu isso. Perdeu grandes coisas em sua vida, posições, títulos, honrarias, bens, mas não ficou chorando pitanga por aí, se lamentando. Pelo contrário, ele considerou tudo como perda e considerou como lixo. Por quê? Porque ele viu algo, ele teve uma revelação. E é isso que eu estou tentando te passar aqui. Você precisa ver algo em Cristo, algo a mais, sabe? Algo em Deus, algo além do culto de domingo, algo além das lágrimas que você chorou ontem no culto durante o louvor. Você precisa ver algo que acenda de fato o seu coração. Talvez você ainda não viu, e tá tudo bem. Nós seguimos colocando lenha na fogueira. Uma hora essa unção te pega e você já não vai conseguir mais ver certas coisas em sua vida da mesma maneira. E aí virá sobre você a consciência do senhorio de Cristo e Ele se encarregará, sabe, de te fazer ver como Ele te vê e não como você se vê. Atos 20 e 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o chamado da sua vida. Anota isso daí. Não considere nada como precioso na sua vida. Dinheiro, segurança, posição, cargos, network, nada. Sabe? O seu ministério é ser chamado para ser um embaixador do reino de Deus e testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por isso Charles Spurgeon disse: meu filho, se Deus o chamou para um ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. O que é isso? Que ministério é esse? Não é o ministério X ou Y da igreja. É a missão diplomática do reino de Deus na terra. Então não há título, posição política, ideologia, não há nada mais valioso que entender a sua filiação em Deus e o chamado do reino dos céus para você nessa terra. Sabe, nós não somos mais senhores de nós mesmos. Não estamos mais no controle de nossas vidas. Nós já entregamos para Deus. Sabe quando você levantou a mão lá na igreja e falou assim: eu aceito o Senhor Jesus como Senhor meu Salvador? Já era, você já não tem mais escolha. A sua vida está nas mãos do Pai, do Criador de todas as coisas. Eu quero orar por você. Sabe, se você puder fechar os seus olhos, se conecte totalmente com Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, Pai. Obrigado, Jesus. Que essa pessoa que está me escutando aqui, ela entenda de fato o livre-arbítrio, ela saiba escolher bem como construir a sua vida, as renúncias que ela precisa fazer no Senhor, sabe, que ela seja convencida pelo Teu Espírito Santo. Que ela consiga, Deus, se esvaziar dela mesma, que ela consiga assumir a forma de servo, como o Senhor Jesus assumiu, e que ela consiga, Deus, entender o chamado dela para essa terra, que ela consiga testemunhar o evangelho da Tua graça, não só hoje, mas todos os dias da vida dela. Que ela tenha um dia de paz, de boas notícias, de boas memórias, Pai, no Senhor. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga paz no coração dela, que ela tanto precisa. E
que ela tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Esse é o meu desejo para você, essa é a minha oração para você, que você seja abençoado, edificado no Senhor, que você transborde de toda graça, de todo poder que há em Cristo Jesus, porque Ele habita dentro de você. Amém? Se você lembrou de alguém, compartilha essa mensagem. Se você não nos segue no Instagram, no Spotify, no YouTube, vai lá, segue, deixa seu comentário. E se você recebeu essa mensagem no seu coração, deixa um amém, deixa um sinal de fumaça, fala alguma coisa aqui. Eu sei que você foi abençoado. Deixa eu saber como essa mensagem tocou seu coração. E a gente se encontra aqui amanhã. Não falte ao encontro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.